Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pensando Direito com você. E hoje nós estamos aqui novamente com o nosso querido Jaime Amorim, ele que é policial rodoviário, aposentado, bacharel em Direito, especialista em trânsito e veio nos falar de um tema que está pegando, não é? Está em alta agora. A gente precisa discutir sobre o assunto. A suspensão da CNH, da carteira de habilitação, para aquelas pessoas que estão inadimplentes, aquelas pessoas que estão devendo. E aí, Jaime, eu queria que você abordasse aí, não é, em quais situações a CNH ela pode ser suspensa quando essa pessoa está devendo, né, ela está inadimplente. Mais uma vez, Glauber, eu agradeço aqui a oportunidade que me convida para participar aqui desse seu canal. De fato, é uma situação que tem ganhado aí muitas expectativas, né? Como é que vai ser, como é que vai funcionar essa suspensão em que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Pode sim fazer a suspensão da CNH e mais, também do passaporte, não só da CNH. O passaporte também ele pode ser suspenso, pode ser apreendido para a finalidade de execução fiscal, não é verdade? Para que haja o cumprimento de dívidas. Das dívidas. Então, há sim já o entendimento do STF e isso já está sendo aplicado hoje, né, no direito brasileiro. E as formas que se aplicam, qual seriam? Administrativamente, nós temos a possibilidade, que é o próprio órgão, né, que lavra, que emite os autos de infrações, hoje já pode fazer já há a possibilidade de suspensão e cassação, né? E agora, com o advento, né, da decisão do Supremo Tribunal Federal, também há uma possibilidade de suspender a CNH para fins de execução, né? Para fins de cumprimento de dívidas. Já existe, na verdade, a suspensão judicial, né? No caso de, vamos dizer assim, no caso de condenação de delitos de trânsito, o juiz já fazia isso, tá? E agora, na área civil, no âmbito civil, né? Também há essa possibilidade de suspensão da CNH para fins justamente de cumprimento de dívida. Na prática, como isso vai funcionar? Vai ser por meio de ofício? Vai ser por meio de agentes de trânsito? Como isso vai se dar? A priori, dentro do próprio processo, o juiz vai determinar, vai encaminhar o ofício, né, ao órgão de trânsito para que seja suspensa a carteira. O Detran deverá cumprir a ordem judicial. Então, poderemos dizer que, no caso, né, os órgãos competentes lá, não é? A SPC, Serasa, encaminha essa informação do inadimplemento de uma pessoa, e aí o juiz, então, de ofício, manda fazer, né, encaminha para o Detran fazer a suspensão dessa CNH. Seria dessa forma? Na verdade, não é assim, né? Seria a execução, seria o cumprimento de uma sentença condenatória, né? Se o juiz determinou que seja pago uma dívida que, depois que de exaurir um processo e a sentença não tem mais para onde subir, né? Não tem mais recurso, então ali vira um título executivo e aquele título ele tem que ser cumprido. Então, uma vez o juiz determinando que seja cumprido o adimplemento daquela dívida do processo e não sendo cumprido, porque às vezes o cidadão ele procura até de se desfazer dos seus bens, tirar do seu nome inclusive, para deixar de ser alcançado por uma ação judicial. Isso acontece muito. Então, em detrimento dessa situação, né, você vê que o Código Civil de
de 73, ele deixava essas lacunas, essas brechas. Então, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, passou aí a existir essa ferramenta muito importante para que a gente possa, então, fazer cumprir a lei. Porque quem já se deparou em situações, por exemplo, no trânsito, de se envolver num acidente, o cidadão que foi responsável por aquela situação, ele fala assim, eu não vou pagar. Mas você está errado, o senhor está errado. Bote na justiça. Essa forma deles expressar bote na justiça é demonstrando justamente uma fragilidade que existia no próprio processo. Então, por conta disso, né, essa forma inteligente de ter criado esse artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, em que dá poderes ainda, potencializa ainda o poder de decisão do juiz de chegar e mandar suspender a carteira, suspender o passaporte, para que ele fosse o inadimplente a pagar a dívida. Essa dívida, ela pode ser de qualquer forma, eu digo, pode ser uma dívida que foi feita de compras de cartão de crédito, ele está lá inadimplente, né, de cartão de crédito, e aí geralmente o que é feito, né? Eles acabam vendendo essas dívidas, né, para algum centro jurídico, alguma coisa assim, e aí eles acabam, né, tentando negociar, tentando fazer alguma venda, senão é feito, né, gerado processo ali, né? Então, nesse caso, isso se aplica para esses casos também ou não? Todo e qualquer caso, desde quando seja judicializado. O que não pode ser requerido do juízo, uma execução de uma suspensão, uma determinação da suspensão da CNH, ou a retenção do passaporte, em processo extrajudicial. Não pode. Tem que ser de forma judicial, porque tem todo o devido processo legal. Uma coisa interessante é que essa forma essa medida coercitiva é uma medida coercitiva que vai forçar o cidadão a pagar sua dívida, tá? É uma medida atípica. Quando eu digo que ela é uma medida atípica, é porque já se esgotou todos os recursos, certo? A gente requereu do juízo que fosse expedida a execução da sentença, né? Para que o devedor viesse a pagar, né, a sua dívida, e ele simplesmente não pagou, né? Aí, quando a gente entra com o pedido de cumprimento dessa sentença, o juiz vai intimá-lo para poder pagar a dívida, né? Não pagando, aí a gente pede algumas medidas, através do Cisbajude e outros meios. Hoje nós temos o SNAIP, né? É o Sistema Nacional, não é isso? Que é o Sistema Nacional que vai fazer com que seja levantado tudo que existe em nome daquele devedor. O SNAIP, tá? Então, se uma vez levantado não existe nada, né? Aí a última instância, a última forma de cobrar, né, é dessa forma. O STF já decidiu, isso já está sendo aplicado na prática, ou aqui, podemos dizer, né, no estado da Bahia, isso ainda vai se colocar em prática? Eu nunca vi casos aqui ainda, tá? Até porque eu acesso pouco o judiciário. Eu acompanho o STJ e outros, né, outros sites da justiça. Já existe, sim. Já existe. Aqui na Bahia eu não me recordo de ter visto alguma situação dessa, né? Mas já existe no Estado brasileiro vários órgãos jurisdicionais que faz esse procedimento de suspensão da CNH. Então, uma simples dívida de cartão de crédito, ela pode sim gerar, né, essa suspensão da CNH. Desde quando a instituição financeira judicialize. Entendi. E por quanto tempo essa CNH ela pode ficar suspensa, Jaime? Então, ela pode ser suspensa, creio eu, tá? Que no mesmo período que geralmente é suspensa
no processo administrativo, tá? No âmbito administrativo, que ela pode ser suspensa de 6 meses a 1 ano, de 8 meses a 2 anos. Então eu creio que ela não pode ser ad eterna, né? A suspensão não pode ser ad eterna. Eu creio que o juiz deva dar uma suspensão até o limite do processo administrativo no âmbito do Código de Trânsito Brasileiro, que seria de até 2 anos. Entendi. Então, esse é o prazo que pode ficar aí suspenso. Fica na discricionariedade do juiz, né? Ele pode determinar 6 meses, pode determinar 1 ano, ou enquanto perdurar. Isso vai do juízo. Do juízo. Ele que vai... O juízo que determina, vai fazer essa determinação de qual será o prazo. Exatamente. Enquanto perdurar... Porque, assim, essa forma punitiva, né, de suspensão da CNH no âmbito da justiça, ela tem que observar o princípio da razoabilidade, né, o princípio, né, do bom senso, para que não haja abuso também na aplicação dela, tá? Para que não haja abuso. Então, é a última instância aos, né, amigos que estão nos assistindo, não fiquem tão assustados, porque é a última instância. E também tem que ser apreciado, tem que ser observado pelo juiz a aplicação dessa medida. Tá? Então não pode ser aleatório. Segue alguns parâmetros para poder chegar a essa medida. A última ratio. Que seria a última ratio, né? Seria, né? O último caso vai ser aplicado isso aí. Exatamente. Né? Esgotando todas as alternativas. Exatamente. Chega-se a ela. Então, a pessoa ainda ela tem a oportunidade, né, de resolver isso de forma administrativa, até de forma judicial, até chegar lá. Exatamente. Inclusive, no âmbito judicial, quando chega a esse extremo, o juiz ainda notifica, abrindo prazo para que ele resolva a questão da inadimplência. E não resolvendo, deixando claro que toda essa inadimplência seria de uma sentença condenatória, né? Que, uma vez exaurido todo o processo, e está na fase de execução, e é nesse momento que a gente requer, né, seja de ofício ou pela parte requerente, né? A parte que ganha a ação, ela pode requerer, né, o cumprimento dessa sentença. Então, nós podemos dizer que então aí há 2 formas de suspensão dessa CNH, como a gente viu até o momento, né? Ela de forma administrativa e de forma judicial. Como seria ela de forma administrativa? Administrativa é porque à medida que o condutor ele atinge uma quantidade de pontos, tá, que varia de 20, 30 ou 40 pontos, ele pode ter a sua carteira suspensa por um período de 12 meses. Num período de 12 meses, se ele cometer uma quantidade de infrações, por exemplo, 2 gravíssimas, corre o risco dele ter ela suspensa. Tá? E outra coisa importante, se ele, nesse período de suspensão, ele vir a dirigir, ele incorre na possibilidade de ter ela cassada, perder efetivamente. Definitivo. Né? Administrativamente falando, ocorre isso. Ela é suspensa e ele tem que cumprir essa suspensão. Apresentar a carteira no órgão de trânsito, ou no órgão que fez a autuação, hoje é diferente, né? No órgão de trânsito, seja ela federal, estadual ou municipal. Aí entrega para cumprir a suspensão, e se nesse período ele for pego dirigindo, flagrado dirigindo, ele corre o risco de ter a carteira cassada. Aí ele vai ficar no mínimo 2 anos para ter que fazer todo o processo de habilitação. Isso vai ter que começar do zero aí. Do zero. Uma vez cassado, ele começa do zero. Ok. Administrativamente. Judicialmente, tem 2 formas, que as 2 formas que eu falei, que seria em condenação, né, no caso, se for judicialmente condenado por delito de trânsito, e a segunda situação é no caso de inadimplência, que é o tema aqui, né, em comento. Seria tanto a CNH, que é a carteira de nacional de habilitação, ou o passaporte também. Aí ele tem que entregar também? Ou... Tem que entregar para cumprir aquele período. E se for flagrado... Começa a se contar o prazo a partir da entrega? Da entrega, administrativamente. Né? E judicialmente
Também. Também, ele tem que cumprir. Ok. E caso ele venha a adimplir a dívida, automaticamente, né, ou compulsoriamente, o juiz pode reaver a decisão, né? Pode reaver a decisão. Tá certo, então, queridos, nós ficamos por aqui. Amorim, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez por estar aqui conosco. A você, nosso muito obrigado. Peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho para que todos os vídeos que nós postarmos, você seja notificado aí, tá certo? Então, meu querido, muito obrigado a você, um grande abraço e até a próxima.